Vocês trabalharam o tema da motivação e o engagement com a Melanie, por isso ela está aqui, com as vossas equipas diretas. E se calhar começamos um pouco com o contexto. Então, qual é o contexto deste pedido de trabalho focado nas vossas equipas? Então, só para dar também um bocadinho de contexto, nós trabalhamos com a Consulting House e com a Melanie já desde 2018 ou 2019, portanto já havia um trabalho grande feito noutras áreas, ferramentas de liderança, que falámos ali um bocadinho, e um percurso grande que a empresa e a direção e as equipas de liderança da empresa foram fazendo, até que chegámos a um ponto, que foi um bocadinho pós-Covid, 2022, 2023, em que sentimos a necessidade de trabalhar mais este tema, da motivação, do engagement, e começámos no topo, portanto, na equipa de direção da empresa, e essa foi assim, o primeiro layer deste trabalho. Há bocado falámos aqui na nossa mesa, nós estamos no segundo layer agora, porque estamos a trabalhar com as equipas, com o que chamamos de team leaders, que são os que reportam aos diretores. Portanto, nós fizemos um início de trabalho mais acima, e correu tão bem que agora estamos a espalhar para o resto da organização, mas vem desse contexto, não vem assim do nada, de repente, do zero, começarmos a falar de motivação, veio de um contexto de já trabalharmos outras ferramentas ao longo do tempo, e depois sentimos que faltava ali alguma coisa, faltava algum conhecimento de nós próprios sobre o que é que nos motivava, e avançámos então para essa ferramenta que trabalhámos depois, que temos vindo a trabalhar, na verdade, porque depois é um contínuo. Ok, muito bem. O contexto é um bocadinho diferente. Começando pela própria empresa. A empresa é relativamente jovem. Quando digo jovem, tem pouco tempo em Portugal, portanto tem cerca de 16 anos, por isso eu digo que é jovem. Desde 3 pessoas até ao dia de hoje temos 60 pessoas, portanto houve aqui uma evolução com muitas mudanças dentro da empresa. Nós, numa fase inicial, eu comecei a trabalhar com a Consulting House em 2018, a fazer um programa também para me ajudar aqui um acompanhamento da Melanie para a nova função que eu ia ter, que era liderar a equipa toda de Portugal aqui na Imperial. E depois, ao longo dos anos, fomos fazendo aqui vários trabalhos, porque a empresa também estava a crescer e precisávamos dessa ajuda da Consulting House. Desde que o Ricardo fizemos também um trabalho de propósito, e acho que, não sei se vamos abordar um bocadinho esse tema também, mas construir aqui um bocadinho a visão também para a empresa aqui localmente, independentemente de fazermos aqui parte de uma multinacional. E depois, ao longo do tempo, também houve aqui um trabalho junto às equipas, mas o principal e o mais recente passou por... houve muitas mudanças na minha equipa de liderança a nível local, e nós, uma equipa muito heterogénea, desde idades, sexo, portanto, muito heterogénea dentro da equipa, e eu tinha aqui uma necessidade de tentar ajudar aqui esta equipa que, trabalhasse mais em conjunto com uma equipa, e que, 2, não necessitasse tanto do Miguel para a tomada de decisão. E, portanto, esse trabalho foi feito, e é o trabalho mais recente. Portanto, houve aqui uma evolução, um contexto um bocadinho diferente desde a evolução desde 2018 até agora, naquilo que foi feito ao longo de motivação e engagement. Ok. Então, 2 desafios bastante diferentes, se calhar também um pouco semelhantes, não sei, mas um mais abrangente, mudanças na equipa de gestão e necessidades de criar relações entre os elementos da equipa, e um outro muito concreto, uma equipa com pouca comunicação entre eles e demasiada dependência do líder na tomada de decisão. Então, muito concreto e mais abrangente. Qual é a abordagem que tomaste para trabalhar com estas 2 equipas? Os desafios eram diferentes, mas as 2 equipas tinham um desafio semelhante. Tanto a equipa na altura do Pedro, que não estava com o Pedro, quando fizemos a primeira vez, ou agora com o Miguel, havia uma necessidade muito grande das equipas se conhecerem. Não é? Podíamos ter tido abordagens diferentes para trabalhar a motivação e engagement, mas havia sempre esta necessidade muito grande das equipas se conhecerem e terem um nível de profundidade de comunicação e de trabalho diferente. E, portanto, isso também pautou a escolha da intervenção. A abordagem, tanto nos 2 casos, começa com um alinhamento muito grande, tanto com o Pedro como com o Miguel, de o que é que vamos fazer, quais é que são os objetivos, o que é que queremos atingir, o que é que vamos querer ganhar com este dia ou com esta intervenção. Neste caso em particular, com o que vamos ver aqui, é um dia que vai dar o kick-off de coisas que vão acontecer depois, não é? O que é que queremos ganhar? Portanto, há um trabalho, o que está aqui espelhado neste slide é um dia, mas para explicar que há um trabalho prévio de definição de objetivo, alinhamento, mensagens de o que é que vamos querer fazer com esta equipa. Roadmap do dia.
O dia vai assentar numa ferramenta que eu já vou falar um bocadinho, que vai permitir às pessoas que estão naquela sala, tanto líder como equipa, de se conhecerem. E, portanto, vai dar o pontapé de saída para, durante aquele dia, haver vários momentos onde as pessoas vão poder, numa primeira fase, como vocês veem, criar uma fase de autoexploração. Portanto, começa com um momento bastante íntimo, bastante intenso, mas seguro, onde cada um dos elementos da equipa, a começar pelo manager, se apresenta com base naquilo que são os seus motivadores. Portanto, estamos a falar de motivação, importa referir isto mesmo. Estamos a falar sobre as nossas motivações intrínsecas, quais é que são os nossos maiores e principais motivadores, aquilo que pauta as nossas necessidades intrínsecas. Porque é que eu gosto de fazer determinadas coisas no trabalho? O que é que me dá mais energia? Porque é que há determinadas coisas que se calhar me sugam energia no final do dia, ainda que eu os tenha que continuar a fazer? Como é que eu vivo determinadas tarefas? Como é que isto pauta a minha vida? Então, há uma fase onde eu vou descobrir como é que eu funciono e esta descoberta é feita à frente de todos os meus colegas. E é conduzida por mim, neste caso, ou por algum dos meus colegas psicólogos, coaches certificados, estamos a falar de uma ferramenta psicométrica, é conduzida individualmente, onde cada uma das pessoas partilha quem é, à luz desta ferramenta. Então, um momento, eles já vão falar um bocadinho sobre isso, mas é um momento bastante de partilha individual. Depois segue-se um momento de compreensão e empatia. Vamos criar pontos entre as pessoas. Então, no momento em que cada uma das pessoas já teve hipótese de espelhar quem é, então passamos a um momento onde eu já consigo compreender outra pessoa. E é um dos momentos mais bonitos do dia, porque de repente faz-se luz. Há mesmo expressões de então afinal, isto explica muita coisa. Explica porque é que naquele dia eu disse determinada coisa e tu fizeste aquela cara e não gostaste. Começamos a criar alguma compreensão sobre os comportamentos, preferências, não é? Porque é que de repente a Nicole prefere determinada coisa e se calhar eu consigo ajustar o meu comportamento às preferências intrínsecas da Nicole. Se calhar não me faz assim tanta diferença. Eu consigo ajustar determinadas tarefas. Então há um momento onde nós vamos compreender e vamos criar estas pontes entre as pessoas da equipa. Muitas vezes pontes que também resultaram de conflitos no passado. E, portanto, há momentos ao longo deste dia onde vão surgir resoluções de conflitos, onde às vezes vão surgir conflitos. Está bem? Dizer-vos que o dia pode ser também intenso nesse sentido, mas o dia é exatamente para isso, para sarar alguns desses conflitos. Depois temos um momento onde vamos olhar para o sistema. O que é olhar para o sistema? É olhar para a equipa. Estamos a falar de uma equipa inteira, não é? Portanto, temos aqui um manager com a sua equipa e, portanto, vamos desenhar estes mapas de equipa à luz de algumas dimensões e onde vamos perceber se existe diversidade cognitiva para algumas dimensões. O que é que isto significa? Será que as pessoas todas se alinham e têm o mesmo pensamento de grupo ou temos pessoas que estão em diferentes áreas do sistema e podemos aproveitar esta diversidade? Quando esta diversidade não existe, o que é que isto significa? Não é? Que ferramentas é que vamos ter que ter dentro da equipa para aproveitar ou para catalisar alguns destes movimentos da equipa? Portanto, vamos olhar e vamos perceber como é que tiramos o melhor da equipa. Será que temos elementos dentro da equipa que estão um bocadinho mais em risco? Como é que vamos poder ajudar estas pessoas? Depois de todos estes momentos de reflexão, temos que sair com ações, porque trata-se também de levar esta equipa para um nível seguinte, de funcionamento. Portanto, temos um momento onde vamos traduzir em ação. O que é traduzir em ação? Há muitíssimas dimensões que podemos trabalhar durante este dia. Estamos sempre a trabalhar sobre motivação, engagement, mas claramente podemos ir focando em temas mais concretos. Temas como gestão de conflitos, como eficácia da comunicação, como... Podes passar, Nicole? Sim. Vai aparecer. Como gestão de projetos, como recrutamento, por exemplo. Eu posso olhar e perceber que, ao ler o sistema,
perceber que existem elementos de diversidade cognitiva que me podem faltar dentro da minha equipa e isso pode pautar como é que eu vou fazer o recrutamento seguinte para a minha equipa. Temas como eficácia de equipas executivas, o Ricardo pode falar um bocadinho mais sobre isso depois, mais à frente, não é? Como é que eu vou fazer esta equipa executiva mais eficaz? Gestão de carreira. Então, nós vamos olhar no final deste dia e perceber quais é que são as ações concretas que cada elemento daquela equipa vai levar para si. O manager vai olhar e vai perceber, ok, como é que eu vou levar algumas ações para gerir melhor esta equipa, a própria equipa também no seu próprio estilo de liderança, porque neste caso em particular estamos sempre a falar de equipas, managers que gerem outros managers, gerem outras pessoas, mas também a própria equipa no seu funcionamento enquanto equipa. Que ações é que vamos levar daqui para funcionarmos melhor enquanto equipa? No caso da equipa do Miguel, que queríamos introduzir um elemento ainda mais fun, também porque queríamos criar um off-site, porque queríamos ter as pessoas num team building. No final daquele dia ainda gerámos uma atividade, o Cooking Team Fusion, que foi uma atividade de cozinha, onde as pessoas eram agrupadas de acordo com os seus perfis contrários. Portanto, estamos a falar de que esta ferramenta gera alguns perfis e, portanto, as pessoas eram agrupadas em pares com algumas dimensões contrárias e tinham que cozinhar em conjunto e tinham que perceber na prática exatamente como é que isto funcionava. E jantámos. Correu tudo bem, a comida até funcionou. Okay? Conseguem ver ali no início qual é que foi a ferramenta. Risk Motivation Profile é uma ferramenta, é um instrumento psicométrico, validado cientificamente, tem que ser aplicado por um psicólogo, tem que ser desconstruído, tem que ser debriefado por um psicólogo. E porquê é que eu falo disto aqui? Porque, na verdade, eles depois podem falar um bocadinho sobre isto, geram-se momentos bastante intensos durante as sessões. Os debriefings podem ser individuais, neste caso em particular em grupo. Estamos a falar de um instrumento que avalia e que vai falar sobre dimensões psicológicas. Tá bem? Estas 16 dimensões são as dimensões motivacionais que nos transportam para aquilo que nos motivam individualmente. E, portanto, é o instrumento mais criterioso nesta área. Boa. Daí os resultados serem Obrigada por esse enquadramento, mas agora queríamos saber então o que é que foram estes momentos. O que a Melanie descreveu dá a entender que existem estes momentos íntimos e intensos. Como é que foi a experiência deste dia? Eu tive dois momentos. Eu tive o primeiro momento em que fiz este programa só individualmente com a Melanie para, como eu disse, em 2018, quando eu agarrei esta função. E, portanto, a Melanie, para também perceber, mas quem és tu? Portanto, fiz este programa um bocadinho para perceber um pouco onde é que eu me jogava para a nova equipa que eu ia liderar. Eu diria que em ambas as situações a primeira parte é o desconforto, não é? Deste autoconhecimento que às vezes, porque depois vem o porquê e há o tentar perceber a razão daquele perfil que sai daquela foto final. No segundo momento, que é esta parte mais da equipa, eu diria que sim, que há esse desconforto inicial de despirmos um bocado, digamos assim, há ali um bocado nos expormos, e até porque para gerar esse nível de confiança e de partilha, nós como líderes somos os primeiros a partilhar e a expor-nos perante a equipa, e portanto gerar essa vontade e essa empatia com a equipa, mas acho que foi no final do dia, a equipa depois sente essa pressão, não é? Alguns mais de uma forma mais imediata, outros se calhar ainda com algum receio, mas ao longo do dia eu acho que há vários momentos emocionais, porque depois há uns que não reconhecem, mas eu não sou assim, e depois há a segunda parte que é a surpresa, que é, mas a pessoa diz, não, tu és uma pessoa extremamente organizada, e há outros que dizem, eu não sabia que tu eras tão organizado, ou seja, começa-se a criar esta empatia, este nível de conhecimento entre a equipa, e podemos falar um bocadinho mais à frente, mas eu acho que essa é a tal base de relações no final do dia que nós estamos aqui a falar entre as pessoas, não é? Deste autoconhecimento não só dele próprio, mas também começar a conhecer quem está à volta, e isso, essa empatia de, ok, então mas eu se calhar aquilo que eu andava a fazer não vai de acordo com aquilo, eu não sabia que tu eras assim. E portanto esse nível de conhecimento e surpresa, algumas vezes tenso porque alguns se calhar não se querem reconhecer, não, mas eu não sou assim. Se calhar és. E é essa parte de entender a motivação de que porque é que sai aquele resultado, ou porque é que
aquele resultado depois é suportado por alguns feedbacks daqueles que estão na sala de caramba, mas as pessoas veem-me assim? Sim, veem-te assim. Portanto, é criar este espírito de... claro, o desafio depois é o que é que sai daquela sala para o futuro, mas já falaremos que era mais à frente. Ok, ótimo. Sim, quer dizer, o Miguel já disse muito, é de facto um momento bastante íntimo e é um choque no início, porque, pelo menos no nosso caso, nós não sabíamos ao que íamos. Portanto, só para vocês terem uma ideia, tínhamos respondido todos um questionário, que tinha imensas perguntas sobre o que é que nos motivava, tudo baralhado, não dá para perceber o que é. E depois sentamos lá um dia de manhã, a Melanie leva-nos um bocadinho pela mão, mas o início é, olha, então vá, primeira pessoa, o Pedro ou o Miguel, o que te motiva é isto, o que não te motiva é isto, o que te motiva é isto, é logo assim. Só que, espera, só que qual é que é a parte mais interessante? É que nós não conseguimos decifrar aquilo sozinho, aquilo é um gráfico, não é? Depois, só com os exemplos que a Melanie nos ajuda ou este feedback das pessoas que estão na sala, é que nós percebemos o que é que aquilo quer dizer. Eu sou assim, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, em determinada situação, vais ficar estressado, ou vais ficar super confortável, ou dás-te bem com autonomia ou com outra coisa qualquer. E só com os exemplos práticos é que nós vamos desconstruindo ali algumas barreiras durante o dia e depois esta parte é realmente muito rica. Estão outras 5 ou 6 ou 7 pessoas à volta que vão dizendo sim, agora estou a pensar, a semana passada, de facto, agora percebo, ou há um mês reagiste assim ou de outra maneira qualquer. E aquilo vai construindo, pelo menos esta parte inicial do dia, mais a parte da manhã, vamos construindo e depois é um bocadinho efeito bola de neve. No início está tudo um bocadinho tenso, depois a primeira pessoa partilha, eu sou assim porque na minha infância foi assim, ou foi uma coisa qualquer que me marcou. Depois a segunda pessoa, quando vai falar, já vai partilhar um bocadinho mais. E depois aquilo, correndo bem, que foi o nosso caso, correu bem, muito guiados também pela Melanie, foi uma bola de neve de partilha, em que de repente nós demos por nós, isto é... Lembro do primeiro break, o primeiro coffee break, estava tudo ali, precisava de ir lá fora, apanhar um bocadinho de ar, ir à casa de banho, não estávamos à espera de tanta partilha, mas depois vamos falar mais à frente, essa abertura, depois essa empatia, resulta em empatia, essa empatia que é transformador, mas também falámos na nossa mesa de é preciso que seja um espaço seguro, ou é preciso que as pessoas sintam que estão num espaço seguro para poder fazer aquela partilha. E isso tem imensas dinâmicas do próprio grupo e da própria equipa, mas o papel de quem nos apoia, quem nos acompanha, também cria esse espaço seguro. E ao longo da manhã vai criando e vai dizendo, não faz mal, não te preocupes, é assim, vamos avançando. E essa criação do espaço seguro é muito importante, porque senão podíamos ter bloqueado. Sem apoio tínhamos bloqueado logo na primeira ou no segundo perfil e sem saber como avançar. Mas depois desse espaço seguro criado, é uma bola de neve. Muito bem. Ok, e se vocês olham agora, na retrospectiva, o que é que mudou com essa experiência? Como pintam esta imagem do antes e do depois? Eu não vejo, aquilo não é, a ver, isto não é um exercício de psicoterapia que acontece naquele dia, não é? Ou seja, eu acho que aquilo é um trigger, é um momento-chave naquilo que nós estamos a querer construir com as equipas, portanto, como eu disse, ou seja, eu venho de uma fase inicial de querer construir a tal visão, haver um propósito para que as pessoas acreditassem onde é que nós queremos chegar como empresa, e nós até abordámos esse tema na nossa mesa. Ok, mas como é que as lideranças vão fazer isto? Porque no final do dia, se queremos espalhar um bocadinho este propósito e ter um estilo de liderança, a tal cultura, o que é isto a cultura, o que é isto a motivação, temos inquéritos de engagement, como é que nós fazemos, como é que melhoramos o engagement, ou seja, é que meter mais afterworks? Não é isso, ou seja, há muito mais do que isso. Então, a primeira base tinha que ser, como é óbvio, a liderança tinha que estar coesa, e portanto, e não existia isso na minha equipa nessa altura. Eu acho que este é o trigger, é conhecermos. Nós no final do dia somos pessoas, e isto é um trigger, não é, isto é à segunda, à terça-feira a equipa mudou, não acontece isso. Há claramente uma mudança na relação e acho que há um roller coaster no próprio dia e depois o after é um roller coaster, mas um gráfico mais alargado. E portanto nós vamos vendo essa evolução, momentos mais tensos ao longo numa reunião, que as pessoas já se conhecem, maior empatia nas decisões e nessas reuniões que acontecem. Há um exemplo muito concreto, tão simples como o organizado faz-lhe confusão não haver um pré-read numa reunião. Ninguém fazia pré-reads para essa reunião, reuniões operativas. Pois então tomou-se a iniciativa de começar a haver pré-reads. Não foi ele que pediu. E, portanto, ele expôs naquele dia. E são pequenos atos e pequenos momentos que vão acontecendo
que vão começando a criar esta empatia entre as pessoas e criar boas relações. E isso espalha-se, isso é contaminado entre eles e contamina-se depois para baixo para as equipas. E, portanto, já está. Não está. Isto foi um trigger e está a acontecer. Eu estou a sentir o que está a acontecer no dia-a-dia com pequenos exemplos em que, felizmente, por exemplo, eu já não tenho que tomar todas as decisões. Ainda tenho que tomar, mas não tenho que tomar todas as decisões, ou pelo menos já não me pedem. Portanto, está a começar a haver essa construção da equipa. E acho que isso foi o gerador disso. Isso é um momento, não é... Acontece, depois é ao longo do tempo. A questão é, esta pequena ação, que eu acho que é uma grande ação, o impacto que tem na equipa executiva. Não é? Na equipa executiva, que de repente há alguém que não tenha que pedir uma ação, como fazer um pré-read, que era uma coisa que trazia imenso impacto na execução e que trazia muita areia na engrenagem, e de repente que aquilo já aconteça, o que é que desbloqueou a partir daí? Não é? Tudo o que desbloqueia dentro daquela equipa executiva e tudo o que desbloqueia para baixo. Acho que esse é um dos maiores impactos que acontece. O que é que eu posso acrescentar a isto? Acho que de facto é uma coisa, não é de um dia para o outro que a transformação acontece, mas ela, acho que começa logo ali um bocadinho a acontecer, nestas pequenas coisinhas de, mas aquela pessoa fica muito transtornada pela reunião não começar a horas. Ok, agora já sei, e agora já conheço melhor. Esse é um primeiro, começa logo em coisas pequenas, mas depois vai tendo um nível evolutivo. O nível seguinte é como equipa, e para nós isso foi muito transformador. Nós não partimos deste contexto do Miguel. Nós achávamos que nos conhecíamos e achávamos que a nossa equipa até já era mais ou menos coesa, mas depois na segunda parte do dia, como a Melanie explicou, há o mapa da equipa. Então como é que estão organizadas, como é que nós estamos como equipa organizados, o que é que nos motiva. E isso teve um impacto entre o antes e o depois, como perguntas. O depois, nós ficámos com muito mais clareza de como é que éramos como equipa e com muitos mais desafios, porque nós partimos a achar que estava tudo bem, saímos lá com a Melanie a dizer que estão demasiado bem. Nós tínhamos os motivadores todos muito parecidos, como equipa de 5 ou 6 elementos, e portanto depois trabalhámos sobre isso. E há um terceiro nível, que é todas as pessoas que estavam naquela sala geriam depois pessoas, 5, 6, 7, alguns 8 pessoas. E apesar de termos feito a ferramenta nesta primeira fase só nós, permite-nos mudar completamente a maneira de ver os outros todos que estão abaixo. E, portanto, se cada um de nós tinha depois vários reportes, ele depois tem uma ramificação muito grande. E nós, a partir daquele dia, começámos pouco a pouco a pensar, então espera, se eu já sei o que é que me motiva, e até já sei o que é que motiva os meus companheiros de equipa, agora quando estou a falar com a pessoa abaixo de mim e estou a ter uma determinada discussão, se calhar eu não conheço suficientemente o que é que a motiva. E isto multiplicado vezes muitas pessoas, não é? E a partir desse dia, isso é um depois que também nos marca, que é ter mais atenção e menos assumptions. Menos eu vou assumir que o que motiva aquela pessoa é 3 dias de trabalho remoto. Não, o que motiva aquela pessoa é muito mais complexo do que isso e é individual e é intrínseco. E aí começou um depois de nós pensarmos, ok, cada um de nós com as nossas equipas, o que é que temos que trabalhar? E daí, como expliquei no início, o nosso passo seguinte foi então expor essas pessoas a este processo também. Elas também já tiveram este dia e depois há um antes e depois dessa segunda leva. Que é então essas pessoas todas a terem estes momentos de Shannon de é por isso é que a pessoa do supply chain não me atende o telefone, ou é por isso é que a pessoa que está na rua responde-me mal. Pronto, e isso depois começa a ter então um terceiro efeito mais multiplicador ainda, que é o que estamos a viver mais agora, embora concorde com o Miguel, não para. Nós, equipa de direção, já fizemos isto há algum tempo, mas acontece muitas vezes estarmos em conversa, pois, porque o teu motivador dizia aquilo, já foi há para aí 2 anos. E portanto, há um depois muito contínuo, como o Miguel dizia, em que vai vivendo e vai tendo mais e mais impacto. Fantástico. E vocês conseguem imaginar o que as vossas pessoas dizem sobre este dia? Eu perguntei, por isso muito bem! ao que elas me dizem. É bom, é. Mas é um bocadinho, só esqueci-me de dizer uma coisa, que é, como falámos, isto é sobre pessoas e sobre relações. Por isso nós estamos naquele dia a falar da nossa equipa, mas estamos todos a dar exemplos das nossas mulheres, maridos, filhos, da nossa vida pessoal, porque aquilo é sobre motivação. E por isso depois é um bocadinho mais alargado, ou seja, estamos ali a pensar, já percebi porque é que a minha mulher refila com aquilo. E isso também tem algum poder
global, de nós percebermos que, ok, são coisas do dia-a-dia. Respondendo à tua pergunta, depois nós perguntamos às pessoas o que é que as pessoas acharam. O feedback foi sempre muito positivo, mas positivo no sentido de momentos de xanã, um bocadinho, logo no primeiro dia. Este tipo de exemplos simples, já percebi porque é que eu e aquela pessoa não conseguimos comunicar. E agora vou fazer de outra maneira. Já percebi porque é que a minha equipa não me percebia. Agora vou experimentar de outra maneira. E isso é um feedback muito imediato. Quer dizer, perguntando, mas esse foi o feedback. Sim, eu tenho feedback direto e indireto. Ou seja, o meu foi mais recente, portanto, tem cerca de 6 meses, portanto, não, foi muito recente. Feedback direto que as próprias equipas deram, portanto, isto foi muito bom para nos... A equipa era recente, portanto, foi bom para nos conhecermos, tiveram essa iniciativa de dar esse feedback entre nós como equipa e a mim diretamente, e há o indireto, que é o que eu vejo no dia-a-dia, que é, bem, malta, vamos mandar o pré-read, porque senão o Luís já sabe, sai em tom de brincadeira ainda, porque eu acho que isto ainda é muito recente, mas já se vê, e portanto, quando vejo reuniões a serem feitas para tomar decisões, que não aconteceu antes, portanto, há esse feedback indireto que eu estou a sentir que de facto foi muito produtivo, mas mais uma vez, isto foi o trigger, não é? Aquele dia... Depois também tenho um feedback direto de, não me identifico muito bem com o que saiu ali, that's okay, that's fine, ou seja, não há nada de mal com isso, nem toda a gente tem que se identificar 100% com aquele dia. Pelo menos, para mim, o propósito foi, mas foi tido à conversa, portanto, ok, mas não identificas porquê? Pronto, vamos falar sobre isso. E eu acho que isso também está ok, não temos que estar cientes que toda a gente vai aceitar, não, isto é uma formação da consulta, isto não é uma formação, isto é para nos autoconhecermos. Eu acho que isso também as pessoas têm de ter esse conhecimento. Boa, nós temos preparado uma surpresa para vocês. Não. Porque nós perguntamos às vossas pessoas o que acharam do dia. Foi tudo péssimo. Olhar para trás. Aí com filme e tudo. Eu juro que não sabia disto. Pusemos aqui a falar e agora é tudo diferente. Espero bem que eles não contradizam. É um teste, vocês não sabiam. Se fosse muito mal, eles não põem. Exato. Se tivesse de escrever numa palavra, descreveria como dar contexto. De facto, ajuda-nos a perceber o comportamento das pessoas e isso facilita imenso a comunicação dentro e fora das organizações e ajuda-nos a conhecer um bocadinho melhor a nós próprios e aos outros. Por isso, numa cultura de feedback, acho que é fundamental perceber esse comportamento e o que está por trás dele. Ajudou-me bastante enquanto pessoa a ser mais consciente de mim mesma e também enquanto colega. Ajudou muito a entender a forma de ser, a forma de estar, a forma de pensar dos meus colegas, a ir ao encontro de uma resposta mais rápida, a adaptar a minha comunicação às pessoas que tenho à frente, a evitar determinados conflitos e, de facto, considero muito útil a formação. Foi uma experiência muito positiva, porque permitiu aprofundar o meu autoconhecimento e entender melhor aquilo que me motiva. Permitiu-me colaborar de forma mais eficiente com os meus colegas, passámos a conhecer melhor as características de cada um e também aquilo que são as nossas diferenças. O facto de passarmos a ter uma linguagem comum foi também muito importante para aumentar o nível de colaboração. Desde que fixemos a sesión conxunta, noto que teño moito máis coñecemento dos meus compañeros e unha comunicación moito máis aberta e honesta. Mais que um exercício de autoconhecimento, permitiu que alguns colegas compreendessem melhor a minha forma de pensar e de agir, o que ajudou a uma interação muito mais fluida. Enquanto equipa, acredito que essa maior consciência mútua levou a um fortalecimento de alguns laços, o que promoveu uma dinâmica mais harmoniosa e mais produtiva. Acima de tudo, ajudou-me a compreender as motivações e a personalidade de cada membro e fez-me ajustar a minha forma de interagir com cada um deles. Tornou a nossa equipa mais coesa e mais eficiente ao permitir com que cada um possa contribuir com aquilo que são os seus pontos fortes e que é visível para todos. Acredito que foi uma iniciativa que ajudou e pode cada vez mais ajudar a fazer com que esta equipa seja cada vez mais forte e, acima de tudo, possa ir para um nível acima. Mas está em linha. Está em linha com aquilo que vocês disseram. Estão todos bem mandados, não? Não sabíamos o que é que íamos receber. Não, foi muito giro esse processo. E então, quando vocês pensam nessa experiência, nessa intervenção,
Qual foi a vossa maior surpresa, o maior insight, Pedro? Maior insight. Então, eu vou só dividir porque fizemos equipa de direção e depois fizemos outros, como temos 2 níveis. Na primeira fase, eu acho que a maior surpresa foi o mapa de equipa. Foi chegarmos ao fim daquela manhã e depois na parte da tarde vermos então nós todos juntos como é que isto é e o que é que isso pode significar, que impacto é que isso pode ter na nossa tomada de decisão, na nossa liderança das outras equipas, etc. E esse foi o maior insight, porque também acho que não estávamos à espera e, portanto, foi mais surpresa perceber, como vos dizia há pouco, olha nós somos tão parecidos aqui, por isso é que se calhar as nossas reuniões até alinhamos rapidamente. E a Melanie provocava e dizia, vocês não podem alinhar tanto, vocês têm que ter mais discussões. E isso foi um insight poderoso para nós. No segundo nível, eles falaram um bocadinho disso, era mais gente, eram 11 team leaders. Havia identificado naqueles surveys e etc, havia identificado alguns problemas de comunicação entre equipas, ramos que não se falam ou que não falam como nós gostaríamos que o fizessem. E o que sai é isto, eles dizerem, por palavras deles, já percebi porque é que não conseguia comunicar com o IT ou com o supply e agora vou experimentar de outra maneira. E não fomos nós a dizer, tu comunicas mal com o IT, tens que comunicar desta maneira. Foi o processo de autodescoberta de os levar a serem eles a dizer isso. Isso depois já teve alguns next steps, já há umas reuniões novas, já há maneiras novas de comunicar e esse foi assim o principal, eu acho, insight da segunda vaga. Boa, ótimo. Eu diria que dividiria em 2. A primeira, algum conhecimento de algumas coisas da minha equipa que eu próprio desconhecia. E, portanto, eu acho que esse autoconhecimento que se ganha ali das próprias equipas é super poderoso. Quando nós achamos que aquelas pessoas que nós lidamos no dia-a-dia temos um super conhecimento das pessoas, não temos nada. Ou seja, eu acho que sabemos o que é que de facto as pessoas são em termos de competências, mas aquilo que está por detrás da pessoa temos um desconhecimento muito, muito pequeno, ou pelo menos eu tinha de muitas coisas. A segunda tem a ver com as minhas expectativas. É incrível como eu também levei umas chapadas de luva branca naquele dia, porque quando eu dizia, e isto são conversas francas que temos com a equipa, eu gostava que vocês tomassem mais decisões. Depois eles dizem, mas gostávamos que tu estivesses mais envolvido em algumas decisões. E eu disse, mas como? Ou seja, então geramos ali a tal conversa e depois entendemos, ou seja, há fóruns em que se calhar eu deveria estar mais, há outros fóruns que eu devia estar menos. E estas conversas são tidas ali, franca, e portanto é tudo um tema de expectativas. Eles têm uma expectativa, eu tinha outras e não estávamos alinhados. Eu acho que essas conversas, essas surpresas são geradas naquele dia e depois voltamos ao mesmo. Aquilo é o trigger para depois, agora estamos alinhados, vamos começar a mudar os tais comportamentos, pequenos comportamentos no dia-a-dia, depois estão-se a tornar em grandes comportamentos ao longo do tempo. Mas nós ainda estamos nessa fase das mudanças dos pequenos comportamentos. Mas sim, diria que foram assim as 2 surpresas. Uau! E a quem é que recomendariam essa intervenção, esse programa? Eu já recomendei a muita gente, tanto corporativamente como pessoalmente. E essa questão é interessante também. Nós depois levamos isto para casa e às vezes dizemos, olha, devíamos fazer isto no grupo de amigos, ou uma coisa qualquer. É mais diferente do que isto, mas é para se perceber que isto pode ter impacto em várias frentes. Mas já recomendei a outras empresas. Acho que os diferentes contextos, isto pode encaixar bem em todos eles. O caso do Miguel é diferente do meu, haverá outros muito diferentes. Nós falámos na nossa mesa de imensos contextos diferentes, mas sempre que sintam que é preciso conhecerem melhor a si próprios e aos outros, é uma ferramenta que faz sentido. Sim, não posso acrescentar muito mais do que já foi dito, ou seja, eu acho que isto pode ser a toda a gente, tudo depende do que é que nós queremos com isto. Eu filo com a Melanie numa ótica mais individual, que foi igualmente desconfortável, porque entramos deep no meu ser, nas minhas motivações, como também já fiz com a equipa, que tinha outro objetivo completamente diferente. Portanto, em nível individual tinha um objetivo de me autoconhecer, de como é que eu vou fazer isto com o que eu sei de mim para liderar a empresa, e do outro lado foi conhecermos como equipa. Portanto, mas as equipas têm que estar, não se dão bem? Não necessariamente. Portanto, o caso do Pedro é diferente, as equipas já se davam bem. Portanto, tudo depende do que é que nós pretendemos, o que é que nós temos como objetivo, quer seja a nível individual ou até como equipa, naquele momento. Portanto, aquilo é um trigger.
O que é o pois é que é o importante, o que é nós queremos como objetivo. E aqui a importância da boa preparação, de conhecer do o cliente. alinhamento, conhecer o cliente e o alinhamento do objetivo, do que é que nós vamos querer trabalhar nesse dia. Porque depois permite para ir para qualquer direções... sítio. E depois é alguma coisa que nós vamos fazendo ao longo do dia, não é? Estou a pensar muito com o Miguel que fizemos isto. Ao longo do dia nós vamos alinhando agulhas, não é? O que é que está a acontecer? No caso do Miguel nós tínhamos uma pessoa que não estava a entrar no dia e estava bastante reticente e, portanto, nós íamos, ok, não te preocupes, vamos gerindo isto ao longo do dia. Portanto, ao longo do dia nós vamos trabalhando o objetivo muito, muito a par com o manager. Posso abrir a plateia. Se vocês têm uma pergunta para fazer, aproveitem, que é agora. Sim, Natasha. É uma pergunta em modo desafio. Acho que pode ser para qualquer um. Que é, quando nós estamos num espaço fechado e que vocês diziam, não é preciso ganhar-se confiança para se dizer certas coisas, como é que vocês garantem que não aconteça o oposto? Ou seja, como é que vocês garantem que há certas coisas que se vão dizer nesse meio que se calhar até vão ter o inverso, o impacto inverso? Por exemplo, o líder não vai gostar de ouvir, ou vice-versa. Como é que vocês, durante essa dinâmica, contornam estas situações? Ou se alguma vez também já vos aconteceu, aqui mais para a Melanie, que se calhar possa ter trabalhado noutras entidades, tenho curiosidade. Como é que contornam estas situações? Ou como é que fazem para que não aconteça? Nós não conseguimos garantir que há alguma coisa que é dita que ninguém gosta de ouvir. Certo, mas que não vai ter impacto depois da sessão. Olha, sim, não há uma resposta simples para te dar. Eu acho que o facto de nós prepararmos o líder antes e alinharmos-nos bem com o líder também é um trabalho feito já para garantir que ele está preparado para o que vai acontecer naquele dia e prepará-lo para que existem um conjunto de partilhas que podem acontecer que ele pode não estar à espera. E aconteceu no caso do Miguel, não é? Ele está a ouvir da equipa coisas que ele não estava à espera e algumas, se calhar, não gostou de ouvir naquele dia. Há um trabalho, um objetivo para o manager estar a fazer aquele dia que é potenciar o desenvolvimento da equipa. E acho que esse bem maior tem que estar lá como a intenção para aquele dia. Essa boa intenção tem que existir. Depois eu acho que há este exercício de garantirmos que as pessoas não vão utilizar mal toda a informação que é partilhada ali. E, portanto, nós trabalhamos esta intenção ou este tema no início do dia, esta confidencialidade, este exercício de, ok, o que trabalhamos aqui é um exercício de confidencialidade e, portanto, tudo o que é partilhado aqui não sai daqui, portanto, se eu não vou partilhar os meus resultados e não quero partilhar, então também não posso estar aqui, tenho que sair. Portanto, nós fazemos este pre-framing muito antes para que as pessoas percebam a seriedade daquele exercício. No fim do dia, eu não posso garantir o que as pessoas vão fazer lá fora, mas, enquanto psicólogos, nós temos um conjunto de exercícios, instrumentos, verbalizações que vamos fazendo ao longo do dia que vai trabalhando a mente das pessoas para isto. Até agora nunca tivemos nada que não corresse... Se me permites, como eu tive essa situação de uma pessoa que de facto não se estava a identificar com aquele exercício, é estarmos todos como... Estamos ali uma equipa sénior, portanto também ajuda, portanto não há ninguém que vai estar a utilizar aquilo de uma forma... ou assim esperamos. Mas, mais uma vez, eu acho que aquilo é uma oportunidade única, temos uma ferramenta brutal e potente, porque aquilo é um momento... Conversas com um ou dois, eu já as tinha. Ter a conversa tão franca e honesta fora do momento de trabalho, um dia inteiro, a fazê-lo nós como equipa, é um momento único e tem que ser muito bem gerido, e por isso temos profissionais também a fazer a gestão da conversa. Eu não o era capaz de fazer um dia inteiro a estar a gerir aquilo, que não é possível. Estamos a falar de emoções, estamos a falar de coisas que há que ter alguém profissional a guiar a conversa. Mas, mais uma vez, eu acho que o importante é o pós. E o pós é, isto não pode morrer, aquele dia não pode morrer ali, aquilo é um kick-off. Portanto, há conversas que são geradas como equipa com base naquilo, há conversas que são tidas que eu tenho individualmente com a equipa com base naquilo que aconteceu naquele dia, obviamente com essa pessoa. Falamos genuinamente da conversa que foi tida e qual foi o desconforto. Portanto, se houver esta transparência e esta vontade também, de facto, que aquilo tenha sido um dia produtivo, independentemente de uns identificarem-se mais ou não, eu acho que o objetivo foi alcançado. Obrigada. Agradeço-vos imenso. Obrigada.